E aí, galerinha, voltamos novamente aqui de onde paramos. Bom, nessa parte agora nós vamos fazer o seguinte: como por enquanto nós estamos só iniciando, nós estamos só, como é que se diz, fazendo um overview, um resumo do que a gente pode fazer. Então, nesses primeiros tutoriais, eu vou estar brincando um pouquinho o que a gente pode fazer com o computador através do nosso programa de boot aqui. Então, nesse tutorial eu vou estar mostrando a vocês a como fazer a, a configurar um modo de vídeo. E configurar esse modo de vídeo, o nosso propósito vai ser o seguinte: a gente vai preencher o fundo do nosso vídeo com algumas informações que a gente queira. Então, veja o seguinte: então vamos rodar aqui o nosso último tutorial. Veja que ele fica piscando aqui esse cursor. Agora o que acontece? Ele fica piscando no cursor, mas também é só isso. Então a gente não tem muita graça assim. Então vamos fazer o seguinte: vamos criar um, um- uma rotina agora para poder preencher esse fundo é, com uma cor específica. Então para isso a gente vai ter que mudar o modo de vídeo, que aqui no caso está como modo de texto, e a gente vai mudar para o modo gráfico. Então é assim que os sistemas operacionais modernos trabalham. Então ele inicia o sistema, ativa o modo do gráfico do computador. Então, em vez de ele ficar imprimindo o texto, ele só vai preenchendo a tela com determinadas cores e aí forma esses desenhos bonitos que nós vemos aqui. Então, qual é a estratégia? Veja que um exemplo dessa janela aqui. Então, o sistema operacional tem uma rotina lá para poder fazer esses desenhos na tela. Então, diretamente nenhum programa tem acesso a esses desenhos, quem faz é o sistema operacional, então a gente só faz requisição ao sistema para poder fazer o desenho. Nesse caso aqui dessa janela, aqui já está integrado com o API do Windows, então quando você instancia automaticamente o API já faz isso aqui, preenche essa área da janela com as cores que você determina, então cor de fundo, a cor da borda, essas coisas. Então vamos deixar de conversa e vamos seguir em frente. Ok? Vamos voltar de novo para o nosso arquivo. Então, abra lá de novo o arquivo que nós utilizamos para criar o nosso boot. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai aprender a como mudar o modo do vídeo. Esse modo de vídeo que eu vou apresentar agora, ele vai definir o vídeo como modo gráfico. Então, isso significa que tudo que eu for botar na tela não vai ser baseado em texto, vai ser baseado em imagem mesmo. Então, inicialmente, como o nosso boot tem 512 bytes só de tamanho, então a gente não pode ultrapassar esse valor. Eu vou colocar aqui uma rotina simples, então o que ela vai fazer é simplesmente o seguinte: ela vai preencher a tela pixel por pixel. Então ele vai fazer um loop para ir preenchendo para poder a gente visualizar melhor isso. Então, inicialmente vamos testar o seguinte: vamos mudar de modo de vídeo de texto para modo de vídeo gráfico. Então vamos menos conversa e mais ação dessa vez. Então o que a gente vai fazer? Por padrão, deixa eu só comentar aqui as áreas. Então vamos aqui nessa área definir, opa, nessa área aqui define o modo de texto. Então vamos fazer o seguinte: para poder mudar o modo de vista, o processador utiliza alguns parâmetros. Na verdade, o processador não. Na verdade, o programa do BIOS que faz a parte do desenho. Então, lá na tabela de interrupção dele, ele sabe que toda vez que você der interrupção com o número 10, o, ele vai avaliar alguns registradores e aí depois ele vai executar a ação. Então, esses registradores utilizados é o registrador AH e AL.
Então, o que que ele faz? Ele pega, cada um ocupa 8 bytes, 8 bytes não, desculpe, 8 bits. Então, é um byte cada um desse. Como vou estar trabalhando no modo de 16 bits, significa o quê? Que um inteiro dessa máquina, ele vai ser dividido em dois. Então, o AH vai pegar a parte mais alta da sequência de bits e esse aqui vai pegar a parte mais baixa. Então, veja como o seguinte. Então, ele vai tratar, em vez de ser um inteiro, ele vai tratar como dois inteiros de 8 bits. É mais ou menos assim que ele trabalha. Então, vamos fazer o seguinte. Nós só precisamos dizer a ele, ó, para poder definirmos o modo de vídeo gráfico, como a gente quer, a gente só precisa dizer, definir o AH para 0, e esse aqui a gente vai colocar o número 13 em hexadecimal, que vai dar, deixa eu só fazer uma pesquinha aqui, opa, 13, que em decimal vai ser número 19. Então, a interrupção 19 é o que vai completar a requisição. Então, vamos dar aqui move AH, que é o nosso registrador. Então, mova para esse registrador, copie o valor 0. Vou botar aqui em hexadecimal para poder pegar o costume. Então, e depois a gente vai mover, a gente vai definir o valor de AL, o registrador AL. Então, move AL. Vamos dizer que ele vai receber o valor de 0x13, que é o número 19 em decimal. Então, a gente passando isso como parâmetro, a gente vai finalmente chamar a interrupção. Ó. Interrupção de número 10. Então, ele vai fazer a mudança do modo de vídeo, nós vamos salvar e vamos testar para ver se está tudo ok, se vai ter alguma diferença. Então, vamos rodar mais uma vez, do jeito que está. Veja que aqui ele fica piscando o cursor. Então, se tudo der certo no nosso código, então o que é que vai acontecer? Esse cursor não vai mais aparecer, porque não vai estar mais em modo de texto. E isso aqui vai ficar de cor única, preto inicialmente, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso prompt de comando e vamos pedir ao Nasm para poder montar o nosso arquivo. Então, aqui ele montou novamente. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos recriar de novo um CD inicializável utilizando nosso arquivo de boot e vamos salvar. Vou manter o mesmo nome porque lá na máquina virtual já tá salvo a configuração para ele vir direto para aquele arquivo. Então não preciso reconfigurar nada. A única coisa que eu preciso agora é só reiniciar aqui a minha máquina. Então vamos lá fazer o teste. Opa! Então veja que o status da máquina está rodando, tá vendo? Está executando, significa que está em loop. Mas veja que já não consigo ver mais é, o cursor piscando aqui. Então eu já consegui mudar daquele modo do DOS, no caso esse modo aqui. Então já mudou desse modo de inserção de texto para o modo gráfico, que é o utilizado pelos sistemas operacionais atuais. Vamos encerrar aqui agora a nossa máquina virtual. Veja que agora ela está como desligada. Então o que é que nós vamos fazer agora? Deixa eu só comentar essa parte aqui. Eu recomendo que você faça a mesma coisa também. E no caso, esse registrador vai conter o tipo de função, né? O tipo de função. No caso aqui, a função vai ser
definir o modo de vídeo e aqui o tipo do modo. Então aqui seria em uma linguagem de alto nível, a gente chamar a função, o método específico ou uma função, e aqui seriam os parâmetros da função. Nesse caso aqui. Claro que variando de função para função que você chame, ele muda também a quantidade ou muda os parâmetros que ele vai utilizar. Isso a gente vai ver já já. Bom, o próximo passo agora é vamos brincar um pouquinho mais com isso, né? Então a gente já entrou no modo de texto. Ah, mas ali não dá para perceber muita coisa não, porque o modo de texto tá como o modo de vídeo deixou tudo preto. Então vamos brincar um pouquinho com as cores. Vamos mudar, vamos criar uma lógica aqui para que ele desenhe na tela todas as cores disponíveis nesse modo que a gente habilitou aqui. Então como é que vai funcionar isso? Para poder a gente fazer isso, a gente vai ter que chamar uma, uma rotina. Então, a rotina não, a função no caso. A rotina, a função dá no mesmo. Vamos dizer o seguinte, ó. Vamos mover por registrador AH novamente. Então, vamos definir que função é que você quer chamar. Eu quero chamar a função 0x0c. Opa, deixa eu só... Vírgula. Ah, porque eu esqueci. Eu estou apertando aqui o teclado numérico. Só que quando você inicializa lá a máquina virtual, ela altera o seu teclado. Então, se tiver com o Numlock habilitado, ele desabilita, ele mexe um pouquinho nessas coisas. Mas aí, nada que não dê pra gente resolver, né? Nada que seja permanente. Então, a gente vai iniciar. Vamos chamar a função. Que função é essa? 0x, 0c. Essa função é responsável por gravar no vídeo um determinado pixel. Então ele vai numa determinada posição, ele vai gravar um pixel com uma determinada cor. Então é basicamente isso. Então a gente vai chamar ela. Então é essa, ela precisa de alguns parâmetros, precisa sim. E eu vou te dizer já já qual é. Veja que a sintaxe é praticamente a mesma daqui de cima, com a diferença que a gente vai utilizar alguns parâmetros a mais. E que parâmetros seriam esses? Bom, aqui em cima eu vou definir o valor inicial de alguns registradores que nós utilizaremos como parâmetro para essa função. Então, vamos botar aqui, ó, parâmetros. Os parâmetros utilizados. E que parâmetros seriam esses? Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar é da cor de fundo. Então, a cor de fundo vai ser o nosso primeiro, será o nosso primeiro parâmetro. Então, ele vai estar localizado no registrador aéreo. Então, isso é padrão, isso daí não é uma coisa que eu estou programando aqui, tá? É padrão já. Como ele é padronizado, então fica muito mais fácil de trabalhar, a gente entender o que a gente está fazendo. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Inicialmente, eu quero que você coloque aí, que você desenhe na cor 0x01. Por que eu vou começar com 1? Bom, 0 é a cor preta. Então, pra gente não vai ter muita, não vai ser muito legal a gente ficar esperando ele desenhar na cor preta, que já inicia como cor preta. Então, a gente vai começar a partir da cor 1, de numeração 1. Então, outros parâmetros também seria, a gente vai utilizar o BH. O BH agora, o BH no caso seria o número da página que a gente iria desenhar, né? Isso porque pense na seguinte situação. Você definiu um modo de vídeo, mas só que as informações que você vai utilizar para desenhar é maior do que cabe no vídeo. Aí, então, o computador divide essas informações em páginas, né? Então, a cada página, a página seria o que cabe na tela.
Então, isso vai estar armazenado no registrador BH. Então, a gente vai definir página 0, porque a gente não vai ter nenhuma página a mais do que isso. Então, vai ter uma página apenas. Então, ele começa no índice 0. Página 0, CX vai estar relacionado, é o outro registrador que nós utilizaremos. Então, ele é um registrador para uso geral, é só para armazenar valores. Mas, para essa função, ele vai armazenar a posição X do pixel. Então, vamos inicializar também ele como 0. Então, ele vai começar no canto superior esquerdo, vai vir desenhando para o canto superior direito e depois vai vir descendo, 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 descendo. Então, basicamente, essa vai ser a lógica. Pelo menos para o intuito de a gente saber aqui um pouquinho do que a gente pode fazer. Então, dx, 0. Então, a posição y também vai ser a linha vai ser 0, então ele vai começar no canto superior esquerdo. A gente define o valor inicial de cada um deles. E agora aqui está a nossa lógica, né? Então, deixa eu só comentar aqui também para poder a gente se basear. Então, a cor do pixel. Aqui é o parâmetro de número da página. Número da página. Aqui é a posição X. E aqui embaixo, respectivamente, a posição Y. Tem uma posição Y. Então a gente sabe quais parâmetros que a gente vai utilizar, então tem como a gente montar a nossa lógica. Então a lógica vai ser o seguinte: para cada pixel na tela, desenhe a cor atual. Então vai ser essa a lógica. E à medida que cada vez que o nosso programa terminar de desenhar tudo na tela, que ele chegar até a última linha embaixo, a gente vai saltar para a primeira, mudar para a próxima cor e continuar desenhando. Então, na tela a gente vai ver a transição de uma cor para outra cada vez que ele concluir o loop aqui. Então, de início a gente vai no nosso loop aqui, nosso programa principal, pense no loop nessa parte aqui do código como uma função main nas linguagens de alto nível, ok? Então, ele vai executar isso aqui e vai rodar. Vai rodar em loop, na verdade. Então, ele vai fazer o desenho. Então, já com os parâmetros que a gente já passou aqui previamente, ele vai fazer o primeiro desenho. Depois que ele fizer o primeiro desenho, o que é que ele vai fazer? Ele vai comparar. Ó, compare. Opa. Compare a cor atual. Ela 0x. Então, depois de você desenhar essa cor, compare aqui, ó, a cor número 255. Se a gente pegar FF aqui. Ah, tá. Se eu só explicar uma coisa. Nesse modo de vídeo que a gente criou aqui, ele só tem apenas 256 cores, que isso é uma limitação de hardware, no caso, né? Para o modo como a gente definiu o vídeo aqui. Isso aqui é um modo antigo de vídeo, mas é o que a gente vai utilizar nesse tutorial. Então, se eu botar aqui, ó, FF, trocar para hexadecimal, ele vai dar aqui -1. Como a cor não tem -1, se eu botar... acho que aqui não tem nem a opção de eu botar como um side, né? Sem sinal. Mas aí ele daria aqui 255. No modo sem, né, no inteiro sem sinal, no caso, sign int. Então ele vai fazer o que? Ele vai comparar, ó, compare. A cor já está no limite máximo. Então, se estiver, salte-se igual ao rótulo reset. Opa, vamos criar um rótulo aqui. Aqui embaixo. Vamos chamá-lo de reset cor. Então vamos colocar dentro desse registrador o valor 0x. Opa. 0x0.
Então, o valor zero, a gente vai voltar de novo para o início do loop. Então, vou voltar para a primeira cor, que é o preto. E aí, assim, continuar desenhando. Então, depois disso, salte novamente para o loop. Então, ele vai desenhar, vai comparar para ver se já está no limite. Se não tiver, ele vai. Então, aqui, eu vou botar aqui, ó, reset cor. Ok. Então, se ele já estiver no limite, então ele reseta. Se não, ele vai fazer o seguinte. Ele vai incrementar a posição X. Então, ele acabou de desenhar. Então, ele verifica se esse desenho já se trata da última cor. Então, se não for a última cor, então continue o loop. Então, vá desenha o próximo pixel. Pá, 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 pá. Então, incremente CX, que é a nossa posição X. Após ele desenhar, ele vai fazer isso. A mesma coisa, compare o CX. Então, se o valor desse registrador for igual ao número 0x0140, opa, o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu copiar aqui, ó, jogar na calculadora, você vai ver que ele vai se tornar o número 320. 320, mas aqui já não é mais byte, vai ser um word. Ok, vai ser 320. Então, 320 é o modo de vídeo que eu defini aqui. Então, esse valor aqui, ele define o modo de vídeo para 320 pixels de largura por 200 pixels de altura. Então, é o limite que eu posso desenhar, não posso ultrapassar isso. Então, eu vou vir aqui, cadê? Sim. Então, eu vou comparar, né? Se depois do incremento ele já tiver já no limite, então o que, é que ele vai fazer? Ele vai resetar esse limite. Ou melhor, ó, se não for igual, salte novamente para aqui para o loop. Então você não precisa fazer mais nada. Então, como ele vai desenhar linha por linha, então ele desenha primeiro, depois vem para o próximo, vem para o próximo, vem para o próximo. Então, se ele não chegou aqui nesse limite, então ele vai continuar desenhando, vai continuar seguindo o caminho dele. Ok, então agora, caso seja igual, então o que é que eu vou fazer? Eu vou resetar o valor do CX para zero. Então, ele vai vir para aqui. Quando ele chegar nesse limite, ele tem que voltar de novo para o começo. Então, ele volta para o começo. Vamos mover aqui o valor zero para dentro do registrador CX. Então, com isso eu faço o reset dele. Estou atribuindo esse valor. Deixa eu só comentar aqui para poder a gente não se perder. Então, chama a função de vídeo. Aqui avança para aqui ele avança para o pixel à direita, a nossa direita no caso, avança para o pixel à direita igual a 320, compara, na verdade aqui, ó, compara, verifica se igual a 20, ou 320, desculpa, verifica se é igual a 320. Se não for igual, então ele continua se ainda se não é 320.
ficar rodando essa máquina virtual o tempo todo, bagunçou já meu teclado. Eu não tô conseguindo nem inserir aqui os acentos, mas tudo bem. Então aqui reinicia. Volta para posição 0 do eixo. Então no plano cartesiano ele vai voltar novamente para 0. Mas só isso não garante que a gente vai, a minha lógica vai funcionar aqui. Então até aqui ele só verificou, tratou desse deslocamento, mas aí, assim que ele concluir, que ele voltar para 0, ele tem que fazer uma coisa, incrementar a posição y, que quando ele voltar, ele não vai voltar mais para a mesma linha, ele vai voltar para a linha de baixo. Então, incremente dx. É simples. Então ele vai avançar para a próxima linha. Para a próxima linha. Então depois de a gente fazer o incremento de dx, que ele avançar para a próxima linha, a gente vai fazer o seguinte. Vamos comparar também para ver se ele já atingiu o limite, né? Então compare dx com o limite que é 0x-c8. E aqui, se você for lá na calculadora, vai dar 200. Verifique se então verifica se chegou o limite inferior. Então se ele vê desenhando, saltando linha, chegou na última linha, aí ele vai comparar. Chegou na última linha, se não chegou, aqui ó, pule, se não for igual, novamente para o loop. Então ele vem aqui e lá para cima. Agora, se caso ele chegou na última linha, aí ele vai ter que tratar de modo diferente. Vamos ter que resetar novamente a nossa linha. Vamos voltar para a primeira linha de x,0. Então, pulamos de novo para a primeira linha. E o próximo passo é pular para a próxima cor. Incrementar. Ah, tá. Vamos só corrigir aqui uma questão de um errozinho aqui. Isso aqui deve vir aqui, ó. Depois que trocar depois de desenhar tudo, sim. Agora sim ele vai verificar se ele vai incrementar a cor e depois vai verificar se já chegou na cor limite. Se chegou na cor limite, ele reseta. Se não chegou, ele salta. Então ele vai dar um salto incondicional novamente para o loop. Simplesmente. Então nesse caso aqui ele vai resetar e depois saltar de novo para o loop. Nesse caso aqui não, ele só vai voltar de novo para o começo. Então vamos testar agora a nossa lógica. Deixa eu só terminar de comentar então aqui essas linhas. Então volta. Primeira linha. Pula para a próxima cor. Aqui ele verifica se é a última cor. Vou botar aqui só marcação de comentário, para ele não dar erro na hora de compilar ou de montar. Então verifica se é a última cor. Então aqui eu não vou comentar, mas aqui o que ele vai fazer, se for a última cor, ele vai resetar. Então, reiniciar a cor. Então ele vai ficar num loop infinito até você desligar sua máquina, desenhando todas as cores que esse modo de vídeo que te definiu aqui, ele é capaz de desenhar. Então, vai salvar aqui, vamos compilar para ver se tem algum erro. Opa, sem erro. Joia, nota 10. Vamos lá, vamos criar novamente a nossa imagem. Vamos salvar aqui nosso arquivo ISO, nossa imagem de CD. E vamos reiniciar nossa máquina e vamos ver o que acontece. Espero que não esteja nada de errado. Opa! Olha que coisa interessante. Então, veja que ele está da primeira linha até embaixo.
É a ordem, né, de cima para baixo que ele está desenhando. E veja que à medida que vai completando o laço, ele vai modificando. Deixa eu ver se eu consigo botar em full screen aqui. Ó. Veja aqui que eu botei aqui em full screen, mas continua aqui o tamanho exatamente de 320 por 200 pixels. Porque aquele modo de vídeo que a gente definiu, o tamanho máximo é esse aí. Mas veja que nossa lógica está funcionando perfeitamente. Nós conseguimos aqui fazer um trabalho gráfico. Então, o próximo tutorial nós vamos ver como imprimir na tela uma mensagem. Então, a gente já viu aqui como mudar de modo de vídeo. Então, no próximo tutorial a gente vai fazer o tutorial agora de forma inversa. Em vez de ele apenas desenhar na tela o que a gente quer, ele vai imprimir um texto na tela com a mensagem que a gente quiser. Então é isso aí, galera. Você pode estar alterando aí o código do seu código fonte para poder modificar aqui a forma como você vai desenhar. Você pode, uma vez você sabendo como funciona, você pode desenhar em locais específicos da tela, não precisa ser na tela toda. Você pode, aí como um exercício, você pode desenhar centralizado aqui, apenas só no meio da tela, um retângulo pequeno, no tamanho que você especificar, e aí e assim fica mais fácil você entender de como funciona o modo de vídeo do computador. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tutorial, dá um joinha aí no meu canal, dá um ok, divulgue, compartilhe, porque assim você vai estar me incentivando a fazer mais tutoriais como esse. E quem sabe vai ser a solução de algum problema que você venha ter com aquele assunto específico do tutorial. Então até a nossa próxima aula.